Opa, bom. Eita, peraí. Tá com mais um vídeo, mas eu já Joãozão. 3x3 Vasco não venceu porque o Carille foi covarde. Concordo. Como é que o cara recua? Mano, como é que o cara recua? Pensando que vai dar boa. Fora Carille. Não, tô brincando. Não sei também, cara. Mano, hoje tinha tudo pra ser um dia legal, tá ligado? Podia ser um dia bom. Golaço do Coutinho. Dois gols do Verratti. Um 3x1 de boa. Mas vamos recuar. Eu trabalho no recuo. Eu sou uma anta, velho. Um dia pra elogiar a excelente atuação do Coutinho, principalmente no primeiro tempo. Um dia pra falar sobre os números do Verratti, os gols que ele não para de fazer. Mas, na verdade, eu acho que o ponto principal, infelizmente, é sobre a covardia do Carille, que fez a gente não ganhar esse jogo de hoje. Ele teve... vou recuar. Vai dar certo. Mandou o gol recuado. Mula! Teve o mérito ali de montar um time que conseguiu abrir 2 de vantagem fora de casa, lá no Peru, com um pouco de altitude, e na mesma hora ele conseguiu desmoronar tudo isso. Vamos falar desse jogo do Vasco, que termina com gosto de derrota, apesar de ter sido um empate. Olha só, senhoras e senhores, o Vasco veio a campo com esses 11 aqui, que são exatamente os mesmos 11 da estreia do Brasileirão contra o Santos, vitória 2x1 de virada. Distribuída em campo, você tem mais ou menos isso aqui, você tem esses 11 jogadores, você tem o uruguaio Maurício Lemos sendo mais uma vez titular, parece que agora de fato ele ganhou o ritmo e por ter ganhado o ritmo ganhou também a posição. No ataque, Nuno Moreira, você tem Verratti, você tem Garré, é o trio GNV, enfim, o Garré mais uma vez bem sumido na partida. Não apareceu muito, né? Eu já vou comentar dele aqui, porque não tem nenhum outro momento para comentar dele, não tem nada que ele tenha participado durante o jogo bem sumidinho. Eu acho que o caminho natural é que o Adson ganhe essa vaga, pelo menos é isso que eu tô tendo a impressão. No meio de campo a gente tem, mais uma vez, repetindo contra o Santos, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho num dia que, cara, o Coutinho viveu o dia de Coutinho, tá ligado? Mas como é que começa esse jogo de hoje? Ele começa com um gol do Vasco muito bom, é bem no comecinho, e não é qualquer gol, é um golaço do Felipe Coutinho. Olha só, o Coutinho aqui, ele não faz o fácil. Olha só o que acontece. A bola vem aqui pra ele deixa ela passar. Ele poderia muito bem ter devolvido aqui no Nuno Moreira, mas ele deixa ela passar. Olha o goleiro, chuta e faz um golaço no ângulo. Gol de craque. E assim, cara, no último vídeo eu discutia sobre o Coutinho ser ídolo no Vasco ou não. E eu mantenho a posição, acho que ídolo ele não é. Ele é muito amado, tá ligado? Porque ele é cria da casa e é aquele, como eu posso falar, pá? É aquele jogador tipo conquistou o mundo. Podia ser ídolo, mas tá quase. Se os dois consagrarem ganhando um título, viram ídolo. Mas ídolo ainda precisa fazer alguma parada. Agora, existe a discussão se o Coutinho ainda é craque. Porque no passado ele chegou a ser, tá ligado? Mas ainda é. Assim, eu acho que falta um pouco de constância pra ele. Em muitos momentos a gente espera muito e acaba não vindo. Mas hoje foi dia de craque. E curioso ele ter feito esse jogo tão grandioso logo depois de toda a treta que teve com o Santos. Que quando eu gravei o meu vídeo, eu estava em São Januário. Eu gravei o vídeo assim que eu cheguei no hotel lá no Rio de Janeiro. Eu falei, pô, eu respeito ali o time do Santos. Acho um time interessante, e da parte dos santistas, e não só dos torcedores, mas até da administração do Santos, não existiu respeito nenhum com o Vasco. Aqui eu queria comentar o seguinte, achei muito pode falar, que nesse momento, deixa eu feio. Achei uma postura muito desrespeitosa. Os jogadores não, os torcedores santistas e até o presidente falando que não podemos, a gente não pode vir aqui e não ganhar do Vasco, e aí teve torcedor falando que o Vasco é um time patético. O Vasco é time ruim, quem que foi rebaixado pra nós? Vai assustar outro, velho. Última vez que foram grandes foi na época que o Neymar tava aí ainda. Na primeira passagem tinha Ganso e tudo, Ganso no auge, quer falar o quê? Hoje em dia o que é um vice-libertadores? Parabéns. E o Coutinho é um ex-jogador em atividade. E assim, um ex-jogador em atividade. Contrataram o Neymar pro Neymar ficar mais lá na Fúria, na Kings League, do que ficar no próprio Santos. Parabéns. Assim, cara, eu respeito muito o Neymar, porque vocês sabem que eu sou fã, eu acho que o Neymar é um dos caras que fez eu apaixonar pelo esporte, tá ligado? Mas o ex-jogador estava em campo. O ex-jogador hoje estava em campo mais uma vez. Ele fez um golaço, ele deu uma baita de uma assistência, e o Neymar, que eu respeito legal, mas a verdade nos mostra que o Coutinho é jogador da atividade e o Neymar, que é o jogador do time de quem falou isso, cadê o Neymar? É foda. Eu não duvido nada de que amanhã ou depois Neymar apareça aí fazendo grandes coisas, mas achei assim, do jeito que o pessoal do Santos estava falando, parecia que eles eram Real Madrid. Parecia que o Santos tem um baita do elenco, é um completo absurdo perder para esse time do Vasco, porque esse time é patético, esse time é muito ruim, esse time isso, esse time aquilo. Vocês sabem que eu tenho uma postura de ter um humor autodepreciativo, tá ligado? Mas aí é aquela velha história, a gente se zoar, tudo bem. De fora é meio paia. E aquilo
Pior que é bem isso do cara ver, não, a gente é um time baixo e tal. Também, eu falei em tom de zoeira, os caras estavam realmente achando que, tipo assim, nossa, o nosso time é muito superior ao Vasco. Gente, vocês estavam na Série B ano passado, tá ligado? Ah, não, mas a gente começou o jogo ganhando. E no começo do segundo tempo já tava fazendo cera. E eu acho que assim, se o seu time tá fazendo cera, é porque ele tá com medo de tomar um empate ou talvez até a virada. Porque um time, quando ele tá sobrando dentro de campo, ele não fica fazendo cera. E aí, assim, se o nosso time é patético e vocês perderam pra gente, o que resta pra você? Enfim, o Coutinho aqui, ele faz um golaço, ele chega a 5 gols na temporada, ele vive de altos e baixos, tá ligado? E eu acho seguro dizer que, assim, se o Coutinho jogasse todo dia igual ele jogou hoje, era papo de seleção brasileira. Mas a gente sabe que ele tem tido justamente essa dificuldade de se manter constante nesse nível, mas hoje faz uma partida grandiosa, um golaço inquestionável. E aí depois tem o gol do Vasco, depois a gente vai ter o quê? O Maurício Lemos salvando em cima da linha. E essa foi muita tônica do jogo de hoje. O Vasco tendo muito sucesso no ataque, mas muita incompetência e desequilíbrio defensivo. O Vasco, na mesma hora que ele fazia muitos gols lá na frente, ele... E falaram, contrataram o Tancarelli por causa que ele defendia bem. Tá aí o estrume. Chegava e marcava, ele, meu Deus do céu, tava completamente desequilibrado, completamente bagunçado na defesa. Assim, o Melgar, eu até olhei lá a tabela do campeonato peruano, o campeonato deles acabou de começar também, só que ele tá em primeiro lá dessa primeira fase do campeonato peruano, tá ligado? Mas assim, é um time que tá lá no Peru, aparentemente começa o ano bem, mas gente, é o Melgar, tá ligado? É o Melgar. Não era pra gente sofrer tanto. E aqui talvez eu esteja tendo a mesma postura dos santistas com o Vasco, mas eu acho que realmente, assim, do jeito que o Vasco tá... Meu gol jogou contra o time boliviano, não sendo na altitude, sendo aqui, sendo em casa, por exemplo, obrigação ganhar. Só que daí vai lá e dá esses vacilos, não tem como, né, velho? Que é o quê? Tava sofrendo, parecia que era um baita de um time ofensivo que tava jogando contra a gente. Nesse momento aqui, o Maurício Lemos teve que salvar em cima da linha, e aí depois o que acontece é o seguinte, pênalti. Então o Vasco sofre tanto a ponto de precisar de salvar debaixo da trave, do travessão, e depois contar com a sorte do cara cobrando um pênalti pra fora. O Paulo Henrique comete o pênalti aqui, e na cobrança o jogador vem pra bola, tira do gol, tira do goleiro, chuta pra fora, e aí a máxima do futebol, a velha é aquela, o quê? Quem não faz, toma. E aí aconteceu o quê? Tomaram um gol do Vasco, e em mais uma jogada brilhante do Coutinho, olha só o que aconteceu. A bola vem aqui, o Coutinho fica com ela, ele poderia ter tocado aqui no Piton, que seria o caminho mais fácil. O Piton é um cara que tem bons cruzamentos, tá ligado? Um jogador com medo, um jogador que quer fazer o arroz com feijão, teria tocado essa bola pro Piton. Só que aí o Coutinho vai lá, para, e ele viu o Verratti aqui em cima, sei lá como, e acerta uma baita de uma assistência pro Verratti. Gente, isso aqui é um lance de gênio, tá? Isso aqui é um bagulho muito doido. E aqui o Verratti sai para comemorar. Nesse momento aqui, o Verratti chegava o seu 9º gol só nessa temporada, com uma curiosidade. Os 9 gols do Verratti foram 9 de primeiro toque. Os 9 gols, todos eles, foi no primeiro toque. E por quê? Porque a gente sabe que, assim, o Verratti é isso. O Verratti é o cara que você manda de cabeça, ele faz. Você manda no pé, se for de primeira, ele faz. Mas se precisar dominar, conduzir a bola, correr, puxar um contra-ataque, ele não tem tamanha habilidade, não. Mas, na mesma hora, o maluco é um matador do caramba. Ele tá sempre bem posicionado. E hoje, o Coutinho foi o diferencial, tá ligado? Porque, assim, esse lance, o Verratti tem o mérito dele de estar lá, mas pouquíssimos jogadores enxergariam ele naquela posição. O Coutinho chegou. Eu não sei qual, mas ele conseguiu. Então, quem fez a diferença, o Vasco, ele, como eu falei, ele estava completamente bagunçado lá atrás. Só que na frente ele estava tendo muito sucesso. E o sucesso sai, primeiramente, do golaço individual do Coutinho e, segundamente, do gol do Verratti, com mais uma assistência também genial do Coutinho. Então, assim, no primeiro tempo, o Coutinho foi o cara que a gente sempre pede pra ele ser, tá ligado? Uma partida de altíssimo nível. Na sequência, o que vamos ter é eles fazendo o gol 1, o gol primeiro. O Vasco, como eu falei, por mais que tinha sucesso ofensivo, tinha muito desequilíbrio e muita bagunça defensivamente falando. Olha só, tem aqui o lance deles, o cara recebe na entrada da área, cruza, primeiro gol de cabeça. E se eu falo primeiro, é porque terão vários outros. O Vasco, que tem uma defesa relativamente alta, tá ligado? O Maurício Lemos tem mais de 1,80, o João Vitor tem mais de 1,80, e mesmo assim tomou o gol de cabeça um seguido do outro. Enfim, eles fazem que o segundo gol, e é aquilo, cara, 39 minutos, o Vasco ainda ganhava, mas meu Deus do céu, que dificuldade para, primeiro, ter posse de bola, porque eles finalizavam mais, eles tinham mais posse de bola,
o Vasco completamente desesperado na hora de marcar. Eu não entendi o que o Carille estava fazendo, o que aconteceu pra gente jogar tão mal, pra fazer uma partida tão vergonhosa. Eu acho que é muito louco, porque na mesma hora que o Vasco fez uma partida terrível, defensivamente falando, o Maurício Lemos, por exemplo, ele estava bem. Ele vai ter uma falha no último gol lá e tal, mas ele fez uma boa partida. Então, assim, se o cara fez uma boa partida e mesmo assim a defesa foi mal, você vê como que os outros estavam bem abaixo, tá ligado? Então, assim, termina o primeiro tempo e a gente tem eles com mais posse de bola, eles com mais finalizações, 7-4. Ou seja, o Vasco teve quase metade só das finalizações e mesmo assim venceu o placar no primeiro tempo por aquilo que eu te falei, pelo Coutinho ter sido o cara do jogo, tá ligado? O Coutinho ter sido realmente genial 2 vezes, isso só nos primeiros 45 minutos. Mas o Vasco deixava eles terem a bola demais, eles finalizarem demais, o lance aéreo estava completamente mais para eles do que pra gente. E aí, o que o Carille faz? O Carille faz 2 alterações que eu acho que ele melhorou o time, ele coloca o Jair e o Ryan. Então, assim, entram 2 jogadores que ajudam um pouquinho mais na marcação e tal, o Vasco começa a ter um pouquinho mais de controle, não tanto. Então, nesse momento, o Fábio Carille acerta. E aí, como é que começa o segundo tempo? Com mais um gol do Vasco, mais um gol de quem? Pablo Verratti, é impressionante. Olha só, numa bola roubada, o Nuno Moreira toca pro Verratti, que domina errado e vai lá na cagada, faz um gol, mais um dele. Cara, o Verratti é completamente impressionante. O Verratti é o pior jogador de futebol que eu já vi, tá ligado? Porque na mesma hora que ele é completamente caneludo, ele é muito artilheiro. Aqui, se você for parar pra ver o lance, ele meio que pega uma bola fácil de dominar, não consegue o domínio, ele cai pro chão, o zagueiro vai tirar, acaba chutando em cima dele, e aí sai um gol que é quase que contra, mas não é contra, porque é gol do Verratti. O Verratti, ao marcar 2 gols hoje, ele chega a 43 gols com a camisa do Vasco, empatando com o Germancano, se tornando agora, junto com o Cano, o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do time. Assim, a gente tá falando de um cara que é completamente identificado, que é capitão do time, que é um cara que, assim, não tem muito o que reclamar dele, tá ligado? Se não for falar, eu vou pesquisar aqui pra nós. Pera aí. O problema é que aqui nessa bosta o S não funciona. E o E tá bugado. Pera aí. Maior artilheiro. E não tem o S, tem que ser assim. Estrangeiro do Vasco. Quantos gols? Carrega, né, o... não vai aparecer. Porque o ruim de escrever sem um S é que não tem um S. Quantos gols? Até faltou o Q aqui, porque todo mundo tá funegando. Trocar esse teclado. Não vai aparecer. Mas esse é top se aparecesse. Mas acho que o Verratti vira o maior artilheiro estrangeiro do Vasco, se duvidar. Até quando ele erra, porque se você for ver, ele errou feio o domínio. Ele era uma bola simples que ele não consegue dominar bem. Até quando ele erra, ele acerta, ele vai lá e faz o gol. Uma coisa interessante, tá? O Nuno Moreira, o português, muito bem. Se eu falei no começo que o Garré tá meio apagado, que o Garré faz mais um jogo que eu acho que ele não participou praticamente em nada, o Nuno Moreira, muito pelo contrário. Se eu não me engano, ele tem agora 4 jogos, 2 gols e 2 assistências. Então, assim, como eu venho falando, parece entender do esporte, parece saber que a bola é redonda e que o gramado é verde. O Nuno é uma boa contratação, se mostra inicialmente um jogador que contribui bastante, tá ligado? E o Verratti, como já era esperado, ele empata com o Cano e ele vai passar. E, sinceramente, durante muito tempo eu ainda tive ali aquela parada de, pô, queria o Cano mais tempo aqui, agora já passou, na moral, não trocaria. Agora Vaze, cara, Vaze. Quis trocar nós pro Fluminense, eu vou trocar, trocou, se fudendo, então quem? Com o pirata, né, pai? Que é pelo outro de jeito nenhum. Inclusive, os dois têm uma característica semelhante, porque o Cano também tem essa parada de quase sempre fazer gol encostando só uma vez na bola. O Verratti é esse cara. Inclusive, esse gol aqui também, sendo o 10º gol só em 2025, também é um gol de só um toque na bola, porque por mais que ele tenha dominado no começo, como ele meio que perdeu a posse da bola e o zagueiro chutou nele, então, assim, ele só encostou nela uma vez antes dela bater no gol, porque antes disso, o zagueiro tinha encostado. O Verratti chega a 10 gols na temporada, 43 gols com a camisa do Vasco, e se a gente tivesse mais 10 Verratti em campo, a gente não teria tomado empate nesse jogo. Mas
Se a gente tivesse, a gente não tem. Nem todo mundo vai tão bem quanto o argentino. E aí, na sequência, cara, o bagulho é doido, tá ligado? Pra frente é só pra trás. O Vasco, aqui era só 51 minutos, mas esse placar de 3-1, ele permaneceu durante muito tempo. Se eu não me engano, a gente já tinha só faltando 11 minutos para acabar o jogo, acho que é exatamente esse o número, faltavam 11 minutos para acabar o jogo e o Vasco ainda tinha 3-1 no placar. E aí você pensa o quê? Cara, estreamos ganhando fora de casa, certo? Acabou, 3-1, não é nem 2. Você pode tomar um gol e mesmo assim estaria 3-2. Tá faltando 10, 11 minutinhos para acabar. Vitória. Baita estreia, certo? Errado. O que acontece é o seguinte, o Carille, ele é covarde, Cagão do caralho. E ele decide tirar e o Coutinho... Eu vou tirar o Coutinho, depois eu vou tirar o Verratti, colocar um monte de zagueiro e vamos recuar. Mula do caralho. Ele decide trocar o Coutinho, tirar ele de campo e fazer uma troca que não é convencional. Normalmente sai o Coutinho para entrar quem? Quase sempre é o Payet. Só que dessa vez entra o Tietê, ele recua o time. Então assim, o Vasco, que estava claramente o jogo todo penando lá na zaga, que não estava se garantindo na defesa, ele vai lá e convida o Melgar para atacar. Não faz muito sentido. Se você tá bem defensivamente, até faz, mas de qualquer forma eu não gosto dessa postura retranqueira, tá ligado? Mas você estando mal na defesa, aí faz menos sentido ainda você convidar o time rival para vir para o ataque. Então ele tira o Coutinho e ele coloca o Tietê e depois ele tira também o Pablo Verratti para colocar o Lucas Oliveira. Acho que é o Lucas Oliveira, não sei se é o Freitas ou Oliveira. Acho que é Oliveira, acho que o Freitas nem tá relacionado. Então assim, não, mas é para ter mais zagueiro, porque tá tendo muita jogada aérea. O Lucas Oliveira é menor do que o Verratti. Claro que tem o fator do Verratti estar cansado, mas assim, eu não teria tirado o Verratti. Principalmente pro jogo do jeito que tava. O Verratti, se é pra retrancar, coloca o Verratti lá na área, porque, pô, de cabeça é o melhor fundamento dele, é onde ele mais se destaca, tá ligado? Mas o cara, ele não pensa dessa mesma forma que eu, ele decide fazer o contrário, ele tira o Coutinho, ele tira o Verratti, ele recua o time. No momento que a gente estava ganhando, ele decide tacar 3 zagueiros, né, porque já tinha o João Vitor, já tinha o Maurício Lemos, ele vem também com o Lucas. E aí começa o desandar do jogo do Vasco, e tinha tudo para ser uma baita partida, mas foi uma merda. Covarde. O Carille hoje foi covarde, eu acho que essa é a palavra que melhor descreve. Vamos ver aqui, porque depois tem o quê? Tem um gol deles, cruzamento dentro da área, o Maurício Lemos falha nas costas dele, tem o gol dos caras. E aí o Verratti já do banco, fica bem, sabe, bolado e tal, 87 minutos. Tem que ficar bravo mesmo, agora tem que ficar treinador, cara. Bora, acabou, cara. A gente tomou um gol, tá ligado? Era tipo assim, pô, alerta vermelho. Não podia tomar um gol, mas tomou, beleza. É só não tomar mais um. A gente foi lá e tomou mais um. A gente, como eu tinha falado, por causa das alterações, convida o adversário a vir atacar. Cara, era uma estreia muito boa, tá ligado? Era uma estreia muito boa que escorreu entre os dedos. Aí o Verratti aqui fica puto, o Léo Jardim tenta fazer a parte dele, porque eles atacavam, o Léo fez, sei lá, 1, 2, talvez 3 defesas, até que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que acontece é o seguinte, gol dos caras, empate aos 89 minutos do segundo tempo. O Vasco abdica de ter a bola, poderia ter, sei lá, colocado o Payet, ou então colocado outro jogador, mas o grande ponto era para ter tentado, pelo menos na minha opinião, era para ter tentado manter a bola em nossa posse. Toca ela ali, gasta o tempo, tá ligado? Se precisar, volta no goleiro, mas depois volta de novo no zagueiro. Não entrega a bola pro rival e deixa ele jogar, não. O Vasco opta pelo contrário, deixa o rival ter o controle completo da posse de bola. E aí, chuveirinho, mais um gol de cabeça, meu Deus do céu, cruzamento, o Piton não consegue, vai lá, gol de cabeça. Foi o quê? 3 gols de cabeça? 3, acho que 3 gols, os 3 foram de cabeça. Gol dele aqui termina total na conta do Carille. Hoje era um vídeo para elogiar o Verratti, que chega a 43 gols, para elogiar o excelente primeiro tempo do Felipe Coutinho, primeiro tempo de... Só que o burro do Carille quis tomar atenção para ele, parabéns. Craque. Assim, o gol é muito bonito, mas eu acho aquela assistência ainda mais impressionante. Como é que ele viu o Verratti, um bagulho muito doido, tá ligado? Mas não, a gente termina com empate. Assim, no geral, não é um resultado tão ruim. Pô, é fora de casa, é um campeonato internacional, o Vasco não joga já tem um tempo, existe ali uma certa altitude, não é tanta, mas existe. Seria um empate não tão trágico, mas pelo contexto do jogo, onde a gente chegou até o finalzinho com 2 gols de vantagem, você não ganhar... É desastroso. E o desastre aconteceu
por causa da covardia do Carille. Vamos ver se isso continua acontecendo ou se a gente tem uma progressão, uma melhora do time. Desanimador, tá ligado? Mas, no geral, não é um cenário tão de terra arrasada, porque, como eu falei, agora a gente vai jogar em casa, os 2 próximos jogos da Sul-Americana são em casa, tem que fazer o papel, tem que cumprir o papel, tem que vencer aqui, tá ligado? Tem o Lanús, que não é um time tão fácil, e o outro lá eu nem lembro o nome, porque, enfim, o outro lá realmente é complicado de se lembrar. Nem quem fundou o time sabe. Mas a gente tem que ganhar esses 2 jogos, porque hoje era uma partida que não seria fácil, acabou sendo, e a gente deu mole mesmo assim. Covardia, covardia. Cagão sem exceção, resumindo, né? Esse foi o vídeo, foi mal pelo xingamento, mas tinha que xingar, cara, na moral. Que mula. Mas esse foi o vídeo, até pra ver, eu falei, tchau, galera, fui, fiquei feliz.